Olá, meu nome é Patrícia Rossafa Branco, sou fisioterapeuta da Clinivida Soluções Corporativas e vamos iniciar agora uma série de 4 programas falando sobre os fatores de risco ergonômicos. O que são fatores de risco ergonômicos? São fatores que, quando colocados à disposição no nosso dia a dia como um risco, eles são considerados danosos a algum segmento ou a alguma estrutura do nosso corpo. Geralmente, os fatores de risco ergonômico são conhecidos por afetarem o corpo do ponto de vista da musculatura, dos tendões, das bursas e dos ligamentos. Mas nós também temos os fatores de risco cognitivos. Inicialmente, então, vamos conhecer como que a ergonomia se divide. Por definição, ergonomia é a adaptação do trabalho às características psicofisiológicas do homem, ou seja, ao corpo e à mente do indivíduo. Isto é ergonomia, o trabalho adaptado ao meu corpo e à minha estrutura mental. Quando nós falamos da estrutura física, facilmente nós conseguimos reconhecer os fatores de risco. Um deles, muito conhecido por nós, é a carga. O uso de peso, o carregamento de peso. Outro fator muito conhecido é a repetitividade. Temos também as posturas extremas, as posturas erradas, as posturas viciadas que muitas vezes adotamos no nosso trabalho. E ainda temos como fator de risco algo não tácito, aquilo que nós não conseguimos mensurar ou visualizar de forma tão prática, que são os fatores de risco cognitivos, aqueles fatores ligados à nossa emoção, a forma como nós interpretamos e conhecemos o nosso trabalho. Então vamos falar um pouco hoje sobre um fator de risco em especial, que é o fator de risco repetitividade. Um dos fatores mais conhecidos culturalmente em todos os países do mundo. Foi pela repetitividade que o mundo pôde conhecer esta ciência, a ciência da ergonomia. Quando lá na década de 90 nós tivemos um boom, um estouro de doenças osteomusculares, doenças ligadas aos tendões, aos músculos, principalmente as tendinites, que ficaram tão faladas naquela época e que até hoje nós ainda ouvimos falar. A tendinite, ela tinha uma nomenclatura que a classificava, chamada LER, lesão por esforço repetitivo. Hoje essa nomenclatura ela está incorporada a uma outra denominação, que é a DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Independente da nomenclatura, a repetitividade ficou como uma entidade etiológica, ou seja, causa principal das tendinites. E por que ela foi tão mal falada, a tal da repetitividade? Porque na época os indivíduos digitavam muito, nós estávamos numa fase onde as empresas precisavam transformar toda a sua documentação de papel em documentação digitalizada, colocar isso para dentro das máquinas, dos computadores. Então surgiram os digitadores, uma profissão que por muito tempo existiu, mas que hoje a gente quase não observa. Naquela época a repetitividade era muito frequente e foi atrelada ao uso do computador. Quem usava computador, quem fazia digitação, naturalmente tinha repetitividade no seu trabalho. Para aquele momento, realmente, nós poderíamos dizer que a repetitividade existiu. Mas hoje em dia, com o uso do mouse, com o uso de tantas teclas atalho, será que nós temos repetitividade sempre que usamos o computador? Não temos. Só vamos ter repetitividade quando nós fazemos mais de 30 movimentos por minuto. Então fique atento, não é todo o trabalho que tem repetitividade e nem sempre a repetitividade pode ser considerada uma vilã presente no dia a dia de quem usa os computadores. Para conhecer mais, para entender se realmente existe repetitividade no seu trabalho, vale a pena fazer um estudo ergonômico para que essa quantificação seja realmente precisa. Até o próximo programa. Muito obrigada.